Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai analisar aí esse domingão, né, dia 31 de agosto de 2025, né, último dia do mês. Espero que tenha sido um mês aí muito lucrativo para todos vocês e principalmente aí um mês muito abençoado com saúde e sucesso, que é o principal, né, galera? Então espero que tenha sido um mês aí muito próspero para todos vocês acima de qualquer coisa. E nesse domingão aí, galera, o último domingo aí desse mês de agosto, né, a gente vai ter aí 13 jogos para analisar juntos aqui nesse vídeo, tá? E finalzinho do vídeo aí, como é de costume, eu vou deixar o bilhete pronto, bilhete de alavancagem, né, que a gente já vai com acho que 3 ou 4 greens seguidos no bilhete de alavancagem, né, o bilhete seguro, e vamos ter também bingo, né, o bingo que não pode faltar aí, especialmente nessa rodada onde a gente vai ter muitos jogos, tá? Já vai deixando o seu like no vídeo, que é muito importante para fortalecer o meu trabalho aqui no YouTube, se inscreva no canal, comenta também, que é muito importante, quem puder também compartilha aí o link do vídeo com seus amigos, tá? Quem puder também dá uma olhada aqui, galera, nesse vídeo aqui, ó, essa melhor estratégia para ganhar até R$100 por dia no mercado esportivo, é um vídeo que ficou muito da hora, relacionado a Suribet. Se você não conhece, assiste o vídeo que eu ensino, explico, né, como que funciona, então dá uma conferida aí que vale a pena, tá, videozinho. E também tem aqui o último que eu postei, que é a calculadora, né, calculadora grátis aí de Suribet, para você tá aprendendo a fazer os cálculos corretamente, fechou? E vamos lá, galera, nessa rodada aqui, os 13 jogos que a gente vai estar analisando são esses daqui. A gente vai ter Campeonato da Escócia, né, o grande clássico, um dos grandes clássicos mundial, né, Rangers e Celtic, né, promete ser um jogo daqueles, né, um dos melhores clássicos do mundo, rivalidade imensa. Aí vamos ter dois jogos aqui também seguidos aqui da Premier League, né, Brighton, Manchester City, Liverpool e o Arsenal, né, grande clássico também aqui no campeonato inglês. Vamos ter campeonato espanhol, campeonato francês, italiano, brasileirão que não pode faltar, né, e também a grande final aí da Copa das Ligas América do Norte Central. O primeiro jogo que a gente vai analisar aqui, galera, é esse grande clássico mundial, né, entre Celtic e Rangers, Rangers e Celtic, né. Nesse jogo aqui o mando vai ser do Rangers, né, o Rangers vai estar jogando em casa, 8 horas da manhã, e esse jogo já válido aí pela quarta rodada, né, bem no início aí, né. É melhor ser no início do que no final, né. E a gente vai ver que o Celtic até o momento 100%, né, 3 jogos e 3 vitórias aí, venceu na estreia 1-0, 2-0 e 3-0, né, foi aumentando, né, 1-0, 2-0, 3-0, né, vamos ver se mete um 4-0 aí no Rangers. O Rangers, por sua vez, 3 jogos e 3 empates, né, 100% neutro, né, 3 empates de 1-1, inclusive, né, então assim, uma equipe que não começou com o pé direito e vai vendo aí o seu rival já abrir uma vantagem aí logo nessas 3 primeiras rodadas, né. A gente vai ver aqui que no confronto direto são 2 vitórias do Rangers, 1 vitória do Celtic e 2 empates, né, então assim, o Rangers levou a melhor nesses últimos jogos mais recentes, vamos dizer assim, né. E aqui, galera, equilíbrio total, né, para quem gosta de trabalhar no mercado de cartões, esse jogo aqui é excelente para bater aí 5, 6 cartões ou até mais, né, então fica já essa dica extra para vocês, mas o palpite que eu vou deixar aqui para vocês é o ambos marcam, tá, acredito que vai bater gol das duas equipes, e a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2, tá, mais um empate para conta aí do Rangers. Agora vamos aqui para o campeonato inglês, Premier League, vamos ter aqui o Brighton jogando em casa contra o Manchester City. 10 horas da manhã esse jogo, válido pela terceira rodada, né? E nesse início aí, né, nessas 2 primeiras rodadas, o Brighton, um empate e uma derrota, né? Tá aqui na zona do rebaixamento, empatou na estreia contra o Fulham em casa e na última rodada perdeu para o Everton 2-0. E o Manchester City que iniciou bem, né? Metendo uma goleada de 4-0 fora de casa contra o Wolverhampton, mas no último jogo acabou sendo surpreendido pelo Tottenham e perdeu em casa por 2-0, né? Então uma vitória e uma derrota aí para o time do Manchester City. O confronto direto, 2 vitórias do Manchester, 1 vitória do Brighton e 2 empates, né? Então assim, costuma ser um joguinho um pouco equilibrado, né? E essa derrota recente aí do Manchester City, não sei se vai influenciar muita coisa, né? E outra coisa importante aqui também é que na Copa da Liga Inglesa aí, o Brighton vem de uma goleada de 6-0 para cima do Oxford United, né? Então assim, vamos ver o que vai acontecer nesse jogo, né? A princípio aqui a gente vai pegar o mais de 2,5 gols na partida, que é uma dica excelente na minha opinião, especialmente que o Brighton não tem uma defesa lá, essas coisas. Manchester City também tem oscilado um pouquinho aí setor defensivo, né? Então mais de 2,5 gols aqui na minha opinião vai bater. E a segunda opção, ambos marcam, também é interessante. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 para o Manchester City.
Agora o próximo jogo aqui do Campeonato Inglês, Premier League, galera, a gente tem aqui o grande clássico, né, Liverpool e Arsenal, né, logo na terceira rodada a gente já tem esse grande clássico aí, meio-dia e meio, e a gente vai ver aí, né, nessas duas primeiras rodadas, as duas equipes 100%, né, o Liverpool, 2 jogos, 2 vitórias aí, na estreia venceu 4-2 o Bournemouth, e no último jogo venceu fora de casa o Newcastle por 3-2. Já o time do Arsenal não levou gols, né, 1-0 na estreia contra o Manchester United, e no último jogo 5-0, né, uma cipoada aí pra cima do Leeds, né. O confronto direto, se a gente for dar uma olhada aqui, galera, a gente vai ver que o Liverpool venceu 2 vezes, Arsenal venceu uma e teve 2 empates, né, e a maioria dos jogos aí, como vocês podem ver, costuma bater ambos marcos, né, pelo menos os últimos 4 jogos aí, batendo esse ambos marcos, então é uma dica interessante aí pra gente trabalhar nesse jogo, tá. A gente vai ver as odds aqui, Liverpool para vencer 2,30, Arsenal para vencer 3,10. Então aqui, galera, a primeira opção que eu deixo para vocês é a dica fora mais meio gol, tá? Arsenal para marcar um golzinho pelo menos. E a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato Espanhol La Liga, a gente vai ter aqui 2 horas da tarde, jogo entre Real Betis contra Athletic Bilbao. Esse jogo aí que é válido pela terceira rodada, né? O jogo vai ser no estádio diferente, né? Pelo menos é o que tá falando aqui o Flash Score, né? E a gente vai ver nessas 2 primeiras rodadas, o Real Betis já fez 3 jogos, na verdade, o Real Betis, né? Só o Athletic Bilbao que fez 2. Mas o Real Betis aí tem 1 vitória e 2 empates, não perdeu ainda, né? Nesses 3 jogos. E o Athletic Bilbao, que tem apenas 2 jogos aí, venceu os 2, né? Na estreia venceu o Sevilha por 3-2 e no último jogo venceu em casa o Raio Vallecano por 1-0, né? Então tá aí 100% o Athletic Bilbao. No confronto direto aqui, 2 vitórias do Betis, 1 vitória do Bilbao e 2 empates, né? Então aqui, galera, jogo muito bom para gols, né? Acredito aí que vai bater 2 gols ou mais nesse jogo e o ambos marcam também é bem favorável, né? Primeira opção a gente vai com a dica mais de 1 gol e meio na partida e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, tá? Acredito que o Bilbao vai surpreender e vai vencer fora de casa. Agora o próximo jogo aqui, vamos ter um clássico aqui no campeonato francês, Ligue 1, né? A terceira rodada, a gente vai ter o Lyon jogando em casa contra o Olympique de Marseille. Esse jogo que acontece 3h45 da tarde. Na classificação a gente vai ver aí o Lyon 100%, né? 2 jogos e 2 vitórias. Na estreia venceu o Lens 1-0 e no último jogo 3-0 em cima do Metz. Já o time do Marseille aqui iniciou perdendo, né, por Rennes na estreia por 1-0 e depois conseguiu uma goleada para cima do Paris FC por 5-2, né, 7 gols nesse jogo. O confronto direto aqui, se a gente for dar uma olhada, a gente vê 4 vitórias do Marseille e 1 vitória do Lyon, né, então o Olympique Marseille costuma ser uma pedra no sapato desse time do Lyon, né, e acredito que esse jogo aqui tá ótimo para assistir gol das duas equipes, né, então primeira opção, ambos marcam, tá, para bater gol das duas equipes, e a segunda opção, a gente pega fora vence com empate anula. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 para o Marseille. Agora o jogo aqui que a gente vai analisar é o Campeonato Italiano Série A, né? Segunda rodada a gente vai ter Inter de Milão contra Udinese. 3h45 da tarde esse jogo. Na classificação a gente vai ver aí a Inter iniciou com o pé direito, vencendo por 5-0 o Torino, né? Uma grande vitória por sinal. Já o time da Udinese acabou cedendo um empate, né? Tava vencendo por 1-0, acabou cedendo um empate no finalzinho aí pro Verona, né? Ficou um empate de 1-1 e ficou aqui, né? Em 11º lugar com 1 ponto nessa primeira rodada, né? A gente vai ver aqui o confronto direto, a gente vê 5 vitórias da Inter nos últimos 5 jogos, né? Então favoritismo total para a Inter vencer esse jogo e acredito até numa vantagem bem considerável, né? Então a primeira opção aqui a gente vai com a dica casa vence e a segunda opção casa mais de 1 gol e meio, né? No caso o Inter para marcar 2 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa, 3-0 para a Inter de Milão. Agora vamos aqui pro Brasileirão Série A, né? Vamos ter um jogo bem interessante, né? Flamengo, que tá on fire, né? Flamengo é embalado, jogando em casa contra o time do Grêmio. 4 horas da tarde esse jogo, válido pela rodada 22, e a gente vai ver, né, que teoricamente é a rodada 21 pro Flamengo, né, que tem um jogo a menos aí do que as demais equipes, né. Mas enfim, Flamengo líder do campeonato de forma isolada aí 46 pontos, né, obviamente que essa vantagem de 4 pontos pode diminuir para 1 porque o Palmeiras tem um jogo a menos do que o Flamengo, né, mas a princípio aí Flamengo time que mais venceu, que menos perdeu, melhor saldo de gol, melhor ataque, melhor defesa, então assim, tá na liderança não é à toa, né, vai fazendo uma campanha impecável. Já o time do Grêmio
Grêmio está aqui em 14º lugar, 6 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. Nos últimos 5 jogos aí tem oscilado, né? 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E está aqui com saldo negativo, né? Menos 6, né? Fez 19 gols, mas sofreu 25, uma defesa aí que tem sofrido gol quase todo o jogo, né? A gente vai ver agora o confronto direto, que é importante, né? O confronto direto aqui a gente vê 3 vitórias do Flamengo e 2 vitórias do Grêmio. Nessas 2 vitórias que o Grêmio teve, foi jogando em casa, né? O Flamengo, quando jogou em casa, venceu as 2 e ainda venceu uma fora de casa aí, pelo primeiro turno, né, do Brasileirão. E a gente vai ver que o Flamengo nos últimos 10 jogos, galera, conseguiu aí 7 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, né? Campanha muito boa do Flamengo. E a gente vai ver que tá pagando aí uma odd de 1,29, tá até pagando um pouquinho mais, né? 1,40 e tudo mais. Mas acredito que para completar bilhete e fazer uma duplinha, vale a pena a gente pegar uma vitória do Flamengo, ou até mesmo uma vantagem considerável aí, menos um handicap asiático, talvez, né? Mas a princípio a gente vai pegar aí a vitória simples do Flamengo, né? Casa vence, é a nossa primeira opção. E a segunda opção a gente pega casa mais de 1,5 gol. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 para o Flamengo. Agora vamos ter aqui Campeonato Espanhol na Liga, vamos ter aqui o Raio Vallecano contra o Barcelona, 4h30 da tarde esse jogo, válido pela terceira rodada, jogo onde eu vejo favoritismo total aí do Barcelona, né, 2 jogos e 2 vitórias para o Barcelona, a equipe venceu na estreia o Mallorca 3-0, no último jogo 3-2 de virada, né, o Levante chegou a abrir 2-0 e o Barcelona, né, simplesmente conseguiu virar no finalzinho ali, buscando 3-2, né? E o Raio Vallecano, por sua vez, venceu na estreia o Girona fora de casa por 3-1 e no último jogo perdeu para o Bilbao por 1-0, né? O confronto direto aqui a gente vai dar uma olhada, a gente vê 3 vitórias do Barcelona, uma vitória do Raio Vallecano e um empate, né? Então, na minha opinião, galera, pelo momento que vai vivendo aí o Barcelona e pelo ataque, né, meio de campo à frente ali do Barcelona, trouxe de maluco, a gente vai pegar aqui o mercado de gols, né? Jogo, na minha opinião, muito interessante aí para 3 gols ou mais, e obviamente favoritismo aqui para o Barcelona, mesmo jogando fora de casa. Então, primeira opção, mais de 2,5 gols na partida, e a segunda opção, fora vence. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 fora, 3-1 para o Barcelona. Agora vamos aqui para 4 jogos seguidos aqui do Brasileirão, né? Vamos ter aqui Corinthians e Palmeiras, né? O grande clássico da rodada. A gente vai ter aí o Corinthians jogando em casa, em busca de surpreender e vencer esse jogo contra o Palmeiras, que está bem no Brasileirão, né? 6h30 da tarde esse jogo. E a gente vai ver a classificação, né? Palmeiras vice-líder do campeonato, 42 pontos. São 4 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos. E o Corinthians aqui no meio da tabela, em 11º lugar com 25 pontos, né? Vem de uma vitória importante contra o Vasco fora de casa por 3-2 e vai tentar aí embalar, né, conseguir sua segunda vitória seguida para subir na tabela também, né, para quem sabe entrar aí no grupo dos 6 melhores e conseguir uma vaga pelo menos na pré-Libertadores no final, né. A gente vai ver o confronto direto, galera, o confronto direto aqui é interessante, né, são 3 vitórias do Corinthians, uma vitória do Palmeiras e um empate, né, então assim, o Corinthians tem sido uma pedra no sapato aí do time do Palmeiras, né, então eu acredito aí que vale até a gente pegar aqui uma dupla hipótese a favor do Corinthians, tá? Porque clássico aí o Corinthians costuma levar melhor contra o Palmeiras, né? Obviamente que o momento do Palmeiras é mais interessante, mas é clássico, tudo pode acontecer, né? Então a primeira opção que eu vou deixar aqui para vocês é a dica casa ou empate, tá? Corinthians ou empate. E a segunda opção, menos de 1,5 gols no primeiro tempo, tá? Acredito que o primeiro tempo vai ser morno, no máximo um golzinho. Placar para esse jogo eu vou arriscar 1-0 casa, talvez um empate aí de 0-0 ou 1-1, né? Mas eu vou arriscar aqui 1-0 Corinthians. Agora o próximo jogo aqui, mais o jogo do Brasileirão, né? Mirassol jogando em casa contra o Bahia, 6h30 da tarde esse jogo bem interessante, né? Especialmente aí que o Mirassol vai fazendo uma campanha muito boa, em 6º lugar aqui com 32 pontos, né? Ficando na frente aí de São Paulo, Fluminense, Corinthians, Atlético Mineiro, Internacional, Grêmio, Santos. Assim, estou falando assim, equipes que teoricamente têm tradição, mais do que o Mirassol, com todo respeito, né? Mas o Mirassol tá aí comendo pela beirada, né, igual minha mãe fala, e tá chegando aí como quem não quer nada e pode até beliscar uma vaga na pré-Libertadores, já pensou? Um ano você tá na Série B e assim, 2 anos depois você tá disputando uma Libertadores, né, uma pré-Libertadores, seria bem interessante. A equipe tem 32 pontos, né, perdeu apenas 3 jogos, né, assim, a campanha muito boa. A mesma coisa vale aqui pro Bahia, que é o 4º colocado, fazendo uma campanha também muito top, né? 10 vitórias, 6 empate, 3 derrotas apenas, tá com 36 pontos, né? Se vencer, vai se manter aqui no grupo do G4, abrindo uma vantagem aí pro Botafogo, inclusive pro Mirassol, né? E acredito que tem tudo para ser um grande jogo, tá? O confronto direto aqui teve apenas um jogo, foi no primeiro turno e ficou um empate de 1-1, né? O Mirassol arrancou um empatezinho lá na Fonte Nova, né? Os últimos 5 jogos do Bahia, 4 vitórias, 1 empate, e os últimos 5 jogos
jogo do Mirassol, duas vitórias, 2 empates e 1 derrota. Então aqui, galera, é equilíbrio total, tá? Primeira opção aqui, mais de 1 gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo? Vou arriscar 2-1 Mirassol, tá? Vou arriscar 2-1 Mirassol, mas pode acontecer um empate com gols. Agora o próximo jogo aqui, Internacional e Fortaleza, também pelo Brasileirão, né? 8h30 da noite esse jogo. Jogo onde eu vejo o favoritismo do Internacional, né? Especialmente jogando em casa. Internacional que está aqui em 13º lugar. Vem oscilando bastante nesses jogos aí do Brasileirão, né? São 3 derrotas, uma vitória apenas e um empate nos últimos 5 jogos, e tá com 24 pontos, né? Se vencer vai a 27, pode subir um pouquinho aí, dependendo dos outros resultados. E do outro lado tem o Fortaleza aí, que vai fazendo uma campanha aí horrível, para ser assim bem claro, campanha horrível do Fortaleza, apenas 3 vitórias, 6 empates e 11 derrotas, né? Só tem mais vitória do que o Sport, que venceu só 1, né? Mas é uma campanha horrível do Fortaleza, são 4 derrotas e um empate nos últimos 5 jogos, vice-lanterna aí com 15 pontos, situação bem complicada, tá? E nesse jogo aí, querendo ou não, eu vejo o favoritismo do Internacional, que também não vive um momento legal, né? Vem de 2 derrotas pro Flamengo na Libertadores, aí perdeu pro Flamengo também no Brasileirão, e no último jogo perdeu pro Cruzeiro, né? Então são 4 derrotas seguidas. Mas se a gente for pegar aqui o confronto direto, tem um equilíbrio, né? Uma vitória do Internacional, 2 vitórias do Fortaleza e 2 empates, né? Mas eu acredito que o Internacional vai vencer o Fortaleza, ainda mais jogando em casa, tá? A primeira opção, casa vence, e a segunda opção, mais de 1 gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Internacional. Agora, nosso último jogo do Brasileirão aqui da nossa lista, galera, a gente tem o Sport jogando em casa contra Vasco, né? Jogo que promete ser interessante para gols, né? 8h30 da noite esse jogo. O Sport, que é o último colocado, né? Apenas uma vitória aí, como eu falei anteriormente, né? Uma vitória, 7 empates e 11 derrotas. 10 pontos aí. Dificilmente vai conseguir sair dessa zona do rebaixamento, né? Só se conseguir uma sequência de 4, 5 vitórias seguidas, né? Aí tem chance, né, de tentar sair da zona do rebaixamento. Fora isso, é bem complicado, né? Já são quase 10 pontos, né, diferença aí pro primeiro fora da zona do rebaixamento, e ainda tem esse confronto que é um confronto direto contra o Vasco, né, que tá aqui, é o primeiro fora da zona do rebaixamento em 16º lugar com 19 pontos, né? Então se o Vasco vencer, vai a 22, e aí afunda de vez aí o time do Sport, né, que aí já vai ficar aí mais de 10 pontos de diferença aí pro primeiro fora da zona do rebaixamento. Isso já contando, isso sem contar, né, os outros jogos que vão rolar. A gente vai ver aqui que no confronto direto o Vasco venceu 3 vezes e teve 2 empates, e a maioria dos jogos aí sempre batendo 2 gols ou mais, né? Então é uma opção interessante aqui a gente trabalhar no mercado de gols, né? Mostrar aqui para vocês, por exemplo, o mais de 1 gol e meio tá pagando 1,40, cara, 1,42 na Betano, por exemplo. Mod excelente até mesmo para pegar a entrada ao vivo aí, fazer uma entrada simples, ou para fazer uma duplinha aí no bilhete, né? Então primeira opção, mais de 1 gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 pro Vasco, 2-1 fora. Agora o nosso último jogo aqui, galera, a gente tem Copa das Ligas América do Norte Central, grande final aí entre Seattle Sounders dos Estados Unidos contra o seu compatriota aí também, Inter Miami, né? Jogo que acontece 9 horas da noite, promete ser um grande jogo, né? Especialmente aí que o Seattle Sounders vai fazendo uma ótima campanha, né? Nos últimos 10 jogos aí, 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota, então tá numa sequência muito boa. O Inter Miami nos últimos 10 jogos, 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota, também na campanha muito boa. E no último jogo que teve, que foi lá em 2022, o Inter Miami venceu por 1-0 apenas, né? Então assim, 1-0 magrinho, mas pelo momento que vai vivendo aí esse time do Seattle Sounders, promete ser um jogo ótimo para ambos marcam, tá? Acredito que o Seattle Sounders jogando aí o que sabe, o que tem apresentado, vai marcar um golzinho pelo menos, e o Inter Miami com Messi, Suárez e companhia, tem tudo para marcar gol também, né? Então, primeira opção, ambos marcam, né? Na minha opinião, tá muito bom de bater esse ambos marcam aqui nessa final entre Seattle e o Miami, né? Ambos marcam, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2. Enfim, galera, finalizamos aqui os nossos palpites para essa rodada aí de domingo. Espero que vocês gostem, que possam lucrar muito nesse domingão, tá? E agora eu vou deixar para vocês aí os bilhetes, né? Primeiro aí o bilhete da rodada, logo depois tem o nosso bilhete de alavancagem e por último o nosso bingo, tá? E o nosso bilhete da rodada ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada, né, o bilhete aí desse domingão, a gente vai com 3 jogos. O primeiro jogo aqui, campeonato inglês, grande clássico entre Liverpool e Arsenal, a gente pegou aqui o mais de 1 gol e meio na partida. Segundo jogo, campeonato italiano, Inter de Milão e Udinese, a gente pegou vitória da Inter.
E o terceiro jogo, Flamengo e Grêmio, a gente pegou vitória do Flamengo. No final a gente teve uma odd de 2,14, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$214,46. Esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. Então um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora vamos para o nosso bilhete de alavancagem, tá? O nosso bilhete seguro, né? Como vocês preferirem. E o nosso bilhete de alavancagem ficou assim, ó. A gente pegou 3 jogos aqui, tá, galera? Primeiro jogo aqui, clássico no campeonato francês, Lyon e Marseille. A gente pegou ambas as equipes recebem pelo menos um cartão, independente se é amarelo ou vermelho, né? Aí Lyon tem que levar um cartão aí no jogo, Marseille também, batendo ambos aí cartões para as equipes, né? Então, na minha opinião, grande chance de acontecer, especialmente que jogo entre Lyon e Marseille costuma ser quente. Campeonato francês tem a média alta de cartões, né? E especialmente o juiz que vai apitar esse jogo aí, ele tem a média de distribuir 5 cartões por jogo. Então, grande chance aí de bater ambos cartões aí nesse jogo de Lyon e Marseille. Aí o segundo jogo, Brasileirão Série A, Mirassol e Bahia. A gente pegou aqui Mirassol para ter um escanteio no primeiro tempo, pelo menos, tá? Mirassol tem que fazer um escanteiozinho no primeiro tempo e pronto. Não precisa mais do que isso. E o terceiro jogo, Brasileirão também Série A, jogo entre Sport e Vasco. A gente colocou aqui ambas equipes recebem um cartão, né? Quem vai apitar esse jogo, se eu não me engano, é o Klaus. Ele tem a média aí de 5 cartões em média por jogo, né? Ele distribui aí 5 cartões por jogo em média. E o time do Sport, nesses últimos 5 jogos, se a gente for pegar, levou pelo menos um cartão amarelo aí em todos os 5 jogos. A mesma coisa o Vasco, né? Que levou cartões aí nos últimos 5 jogos. Então, grande chance aí desse ambos cartões aí bater nesse jogo entre Sport e Vasco. Aí no final a gente teve uma odd de 1,61, né? Ficou uma odd muito boa aí, nosso bilhete de alavancagem. A gente fez uma simulação aqui com R$100 para voltar R$161,33. E para vocês aí que estão fazendo um projetozinho de alavancagem, você vai estar utilizando aí o valor do investimento mais o lucro que você teve aí nesses 3 greens seguidos que a gente pegou, tá? Assim você vai estar jogando aí o valor que inicialmente, por exemplo, R$10 já deve ter virado aí quase 20, hoje já passou de 20, né? Aí você vai estar pegando e jogando esse valor aqui para ter um retorno aí de quase R$35 mais ou menos, se eu não tiver errado nas minhas contas, fechou? E agora eu vou deixar seguir o nosso bingo, né? O bingo desse domingão, né? E o nosso bingo da rodada ficou assim, ó. A gente pegou aqui 6 jogos. O primeiro jogo, campeonato inglês, Brighton e Manchester City, mais de 2 gols e meio na partida. Segundo jogo, campeonato italiano, Inter de Milão e Udinese, Inter de Milão mais de 1 gol e meio. No caso, a Inter tem que marcar 2 gols independente do resultado final. Aí o terceiro jogo, Flamengo e Grêmio, mais de 1 gol e meio na partida. Aí o quarto jogo, campeonato espanhol, Raio Vallecano e Barcelona. Barcelona para marcar 2 gols ou mais, né? Barcelona mais de 1 gol e meio. Aí o quinto jogo, Brasileirão, jogo entre Mirassol e Bahia, a gente pegou Mirassol o empate. E o último jogo, também do Brasileirão, Sport Recife contra o Vasco da Gama, mais de 1 gol e meio na partida. No final, nosso bingo teve uma odd aí, galera, de 6,75, tá? Ficou uma odd muito top. Se a gente for simular, por exemplo, aqui com R$50, né, a gente vai ter um retorno aí de R$337,50. Enfim, esse daqui é o nosso bingo, na minha opinião tem tudo para bater, né? Porque aqui é a lógica dessa rodada de domingo, na minha opinião são os melhores palpites aí para criar um bingo, né, nesse domingão. E vamos finalizando aqui mais um vídeo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dos palpites e dos bilhetes, né, que eu acabei de deixar. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta que é muito importante, tá? Deixa aí elogio, sugestão, crítica, o que você tá achando aí dos vídeos que eu tenho postado. Isso aí é muito importante aí para eu melhorar cada vez mais o canal BetGreen para vocês, tá? E quem puder também, fortalece aí compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, Telegram. Convida a galera a conhecer o canal BetGreen, que eu vou ficar muito agradecido. Fechou, galera? Um forte abraço a todos vocês, um domingo muito abençoado, um domingo aí de muito greens para todos nós, e que eu possa contar com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!